Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. 1. Ora, quando o Filho do homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes benditos por meu Pai. Possuí o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e viestes me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer, ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem alojamento e vos alojamos, ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vimos doente ou na prisão e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um destes mais pequeninos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. E dirá em seguida àqueles que estarão à sua esquerda: Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e não me alojastes. Estive nu e não me vestistes. Estive doente na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão também: Senhor, quando foi que vos vimos ter fome, ter sede, ou sem alojamento, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e deixamos de vos assistir? Mas ele lhe responderá: Eu vos digo em verdade, todas as vezes que deixastes de dar essas assistências a um dos mais pequeninos, deixastes de a dar a mim mesmo. E então estes irão no suplício eterno, e os justos na vida eterna. São Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. 2. Então o doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus disse-lhe: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, o cobriram de feridas e se foram, o deixando semi-morto. Aconteceu, em seguida, que um sacerdote descia pelo mesmo caminho, o qual, o tendo percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, o tendo considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Se aproximou, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas, e as enfaixou, e tendo-o colocado sobre seu cavalo, o conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: Tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que dependerdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses três vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: Aquele que exerceu a misericórdia para com ele. E depois lhe disse Jesus: E fazei o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. 3.
Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. E ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas fez mais do que recomendar a caridade. A coloca claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria. Os homens, como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para melhor ser aceito, devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes. Quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras, o ponto sobre os quais não podia se explicar claramente, mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerados da sentença? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta se cumpriu esta ou aquela formalidade, observou mais ou menos tal ou tal prática exterior? Não, ele não inquire senão de uma coisa: a prática da caridade, e sentencia dizendo: vós que assististes vossos irmãos, passai à direita, vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé? Faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de um outro? Não, porque Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que tem o amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque ela é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. O maior mandamento. 4. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. 5. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal é o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: Eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, quer dizer,
que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar seu próximo, nem amar seu próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo é o fazer contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Necessidade da caridade segundo São Paulo. 6. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso nada me serviria. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. 7. São Paulo de tal forma compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque é independente de toda crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade. Mostra-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. 8. Enquanto a máxima fora da caridade não há salvação se apoia sobre um princípio universal, abre a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema, o dogma. Fora da igreja não há salvação. Se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum em todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Em lugar de os excitar ao amor de seus irmãos, mantém e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos que se consideram, reciprocamente, como malditos na eternidade, fossem eles parentes ou amigos neste mundo. Desconhecendo a grande lei da igualdade diante do túmulo, os separa mesmo no campo do repouso. A máxima fora da caridade não há salvação é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, eles se lançam anátema, se perseguem e vivem em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julguem reciprocamente condenados sem retorno. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário aos ensinos do Cristo e à lei evangélica. 9. Fora da verdade não há salvação. Seria equivalente de
Fora da igreja não há salvação. E é também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de a possuir inteiramente, quando o círculo dos conhecimentos aumenta sem cessar e as ideias se retificam a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não a poderia pretender, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de proscrição geral. Enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que se pode ser salvo qualquer que seja sua crença, conquanto que se observe a lei de Deus, não diz: fora do Espiritismo não há salvação, e como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Instruções dos Espíritos: fora da caridade não há salvação. 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens, sobre a terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Esta divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para o conduzir à terra prometida. Ela brilha no céu como uma auréola santa na fronte dos eleitos, e sobre a terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que a dando por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em lhe compreender o sentido profundo e as consequências, e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossa consciência vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesses gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer culto a que pertençam. Paulo, apóstolo, Paris, 1860.